Olá! Sejam bem-vindos ao canal. Histórias maravilhosas e incríveis. Nesta história, vamos conhecer uma moça que é expulsa de casa pelos pais ao saber que está grávida. Ela recorre ao seu namorado que, ao saber da notícia, acolhe a moça de imediato, mas também a jovem acaba descobrindo segredos sobre o seu parceiro. De início ela fica indignada, mas logo ele conta a verdade sem esconder nada, o que faz a confiança ser restabelecida. Os pais da minha namorada expulsaram ela de casa quando descobriram que ela ficou grávida de mim. Ela recorreu a mim que a acolhi, mas logo ela descobre segredos meus que a deixaram triste, mas ela compreende e me aceita em sua vida e juntos lutaremos pelo nosso amor. Olá! O meu nome é Abel, eu vivia em São Lourenço, Equador, minha terra natal. Vamos conhecer a minha namorada Sandra na época, uma jovem de 18 anos que acabou o seu colégio e desempregada. Toda essa história aconteceu bem antes de deixar a minha terra natal e fui morar com ela em outra cidade. Ela trabalhava vendendo flores de papel nas ruas de São Lourenço. Ela morava com seus pais que são João e Célia. A família parecia gostar muito dela, mas eles eram super protetores com sua filha e nunca deixavam sozinha por nada, nem mesmo para conversar com vizinhos e amigos. Sandra, apesar de detestar toda essa super proteção de seus pais, ela os respeitava e os amava muito e era uma boa filha, mas um dia, cansada de toda essa super proteção e querendo conhecer coisas novas e conhecer lugares novos, ela acabou me conhecendo. Eu era um homem bem mais velho de 30 anos, apesar da diferença grande de idade, quando eu vi Sandra em um incêndio onde eu arrisquei a minha vida e a salvei em um galpão que estava pegando fogo. Aquilo foi amor à primeira vista. Acontece que, por curiosidade, Sandra entrou nesse galpão para conseguir papel e misteriosamente, um incêndio acontece e Sandra fica presa no local. A comunidade aciona o corpo de bombeiros que vem, contudo e meus companheiros apagam as chamas. Eu acabei entrando no local e percebi que tinha alguém lá dentro. Era Sandra que desmaiou e não conseguiu sair devido à fumaça tóxica. E eu consegui resgatar Sandra, quando eu vi a moça adormecida em meus braços. Eu vi o quanto a moça era bonita e senti algo forte no meu coração. No hospital, os médicos chamaram os pais de Sandra que foram direto ver a situação da filha deles, e após ela se recuperar daquele evento traumático, Sandra desperta e muito surpresa. Ela me conheceu, o seu salvador. A troca de olhares foi imediata entre nós e nós sentimos algo forte naquele momento. E foi nesse momento que eu entreguei o meu coração e a minha alma à jovem vendedora de flores. Os pais de Sandra ficaram muito gratos a mim, mas após Sandra receber alta, eles se despedem de mim e eles foram para casa, mas eu fiquei com aquele olhar e a visão da moça na minha alma para sempre na minha mente. Após chegar em casa, João e Célia ficaram ainda mais protetores com sua filha e demoraram muito para dar liberdade para ela sair de novo. Mas em um dia, eu estava andando de carro e vi Sandra vendendo flores na rua. Eu fiquei feliz em rever Sandra. Fiquei emocionado e pedi para falar com ela, e Sandra também estava feliz em me rever, o seu salvador, e nós decidimos ter uma amizade em segredo. Sandra precisava fazer tudo escondido, pois seus pais a tinham proibido de namorar e na visão deles, Sandra só se casaria com um homem que eles escolhessem. Ela não achava justo seus pais escolherem algo por ela, e ela queria alguém por amor, e não por uma imposição. Os encontros em segredo acontecem após um ano de relacionamento escondido. Sandra e eu estávamos muito firmes, embora eu nunca tenha apresentado a minha namorada à minha família e isso deixava Sandra muito desconfiada, mas ela não queria desconfiar de mim e queria que eu fizesse isso de livre e espontânea vontade. Eu era um homem de 30 anos, porte atlético e corpo musculoso e cumpria a minha função como bombeiro de corpo e alma. Eu não revelava a minha vida pessoal para ela por uma razão pessoal minha, e logo todos vocês vão conhecer a verdade sobre mim. Mas em um dia, em um encontro entre Sandra e eu perguntei: amor, eu só desejo saber por curiosidade, quantos namorados você teve em sua vida? Seja sincera comigo. E Sandra, muito envergonhada, mas emocionada, me disse: Abel, você é o primeiro e o único homem da minha vida. Nunca tive ninguém antes. É uma longa história. Sandra me contou que nunca namorou e que seus pais eram super protetores com ela e que se ela se envolvesse com alguém sem o seu consentimento, ou não gostassem de um rapaz que não fosse com a cara deles, eles o mataria. E eu fiquei muito comovido, disse para minha amada: minha nossa amor, já vi que seus pais são bem barra pesada. Mas fique tranquila, meu amor. Eu te amo de verdade e quero muito você. E Sandra e eu ficamos ali namorando. Porém, em uma noite em que nós passamos juntos em um hotel, nós não conseguimos conter os nossos sentimentos, e nos entregamos um ao outro de corpo e alma. Quando acordei no dia seguinte eu estava muito feliz, inclusive até levei um café da manhã para Sandra, e ela ficou feliz com o meu gesto e o quanto estava fazendo tudo para agradá-la, mas logo ela se toca que ficou a noite toda fora e seus pais deveriam estar preocupados, mas que depressa, ela se arrumou e com a minha ajuda, eu a levei rapidamente para sua casa. Ela chega e seus pais estavam furiosos. João, com a cara fechada, perguntou:
Onde você esteve, menina tola? Sabe muito bem que não é para ficar fora de casa. E Célia também retrucou. Filha, você sabe muito bem que não deveria ficar fora de casa até tarde. Depois daquele incêndio no galpão, nós ficamos muito traumatizados em te perder. E nesse momento Sandra inventou uma história dizendo que passou a noite na casa de uma amiga, e eles acreditaram e pensaram que era somente uma birra de Sandra. E mais adiante, Sandra começou a sentir enjoos e muito aflita em pensar que estava grávida. Ela fez um teste de gravidez e ao ver que o resultado deu positivo, ela ficou completamente sem chão e procurou disfarçar, mas era inevitável que a barriga crescesse. Mas um dia, João viu o teste de gravidez jogado no lixo e quando ele viu aquelas duas linhas, muito furioso, ele foi direto com sua esposa e filha e perguntou: De quem é isso? Qual de vocês duas está grávida? É você, Célia. Se você me traiu e sei que esse filho não é meu. Porque depois que nasceu a nossa filha, fiz uma vasectomia para não ter mais filhos. Eu vou te ensinar uma lição agora. Célia, assustada, disse ao seu marido: Escute, João, isso não é meu. Como você pode desconfiar de mim? E quando João iria expulsar sua esposa de casa, desesperada, Sandra gritou e disse: Pai, não faça isso com a mamãe. Isso é meu. Minha mãe não tem nada com isso. João e Célia ficaram chocados em saber, e João culpa sua esposa por não ter criado sua filha e acabou perguntando de quem era o filho. Sandra se recusa a dizer, pois sabia como eram seus pais. Célia ainda intercede por sua filha, mas João estava implacável e acabou expulsando Sandra de sua casa e recolheu todas as coisas dela e seus documentos e atirou na Rua da Amargura. Célia chora em ver sua filha nas ruas, mas João gritou de raiva: Você acabou comigo. Eu não tenho mais filha. Nunca mais quero te ver. Você desonrou o nome da nossa família. Procure o pai desse bastardo que deve se responsabilizar por você agora. E ele fechou a porta na cara da filha. Sandra ficou completamente arrasada ao ver como seu pai a tratou. Ela ficou andando na rua. Quando eu apareci dirigindo o meu carro vendo Sandra triste e chorando na rua carregando uma mala e uma bolsa e perguntei a Sandra: Amor, o que aconteceu com você? Por que você está com essa bolsa e essa mala? E Sandra, com lágrimas nos olhos, me respondeu: Escute, Abel. Isso é uma longa história e talvez você não vai gostar. E estou preparada para o próximo golpe. Ser abandonada por você quando descobrir o que vou te dizer. E nesse momento emocionado eu disse a ela: Escute, Sandra. Seja o que for que me diga. Você é o amor da minha vida. Eu tenho o direito de saber. Então Sandra me contou toda a verdade e a situação onde estava e que ela estava grávida e o filho era meu, que seu pai a expulsou de casa e ela não tinha para onde ir e que ela não tinha mais ninguém além de mim. Nesse momento eu fiquei chocado com a revelação e disse para ela: Amor, lamento que por minha culpa você tenha passado por tudo isso. Mas fique tranquila. Eu não vou te abandonar e nem ao nosso filho. Você é o amor da minha vida. Eu vou te levar a um local e vou pagar do meu dinheiro o aluguel em uma pensão. Não vai faltar nada para você e nem para o nosso filho. Vocês dois agora são a minha prioridade. Neste momento, Sandra ficou emocionada com a minha atitude. Ao contrário dos seus pais, eu não fui um canalha com ela e não virei as costas para ela. Eu morreria por Sandra e meu filho, pois eu sabia que tudo isso era minha culpa e Sandra e meu filho não mereciam passar por isso. E sem perder tempo eu levei ela até uma pensão onde eu paguei o aluguel adiantado e não deixei faltar nada para Sandra. Ela estava feliz em ver o quanto eu a acolhi e viu o quanto eu estava feliz em saber que seria pai. Eu comprava do meu dinheiro água, comida e tudo o que fosse necessário para ela e o bebê, não deixava faltar nada para Sandra e não me arrependo nem um pouco disso. Mas um mês depois, eu decidi ser sincero com Sandra e não queria mais esconder nada da minha vida e chamei minha namorada para conversar e disse: Amor, eu quero te confessar algo e te pergunto: você me ama acima de tudo? Pois eu já demonstrei o quanto eu te amo e quero você na minha vida. Mas também vou te dizer algo e talvez você não vai gostar. Eu não acho justo te enganar e quero ser verdadeiro e sincero contigo. Pois eu sei o que é ser enganado e você não merece isso. Vou te contar a verdade sem te ocultar nada. Você tem todo o direito de saber tudo. E Sandra, emocionada, me retrucou: Abel. Meu amor. Assim como você demonstrou que me ama. Eu te amo e seja o que for. Eu vou te escutar. E então, seguro, mas temendo ser rejeitado, eu tirei do meu bolso da minha camisa uma aliança e confessei a verdade e disse: Sandra, eu sou um homem casado e tenho uma esposa. Mas não tenho filhos. Mas, por favor, não fique brava e me escute.
E Sandra, ao ouvir isso, ela começou a chorar e me disse: Casado, Abel? Como pode fazer isso comigo? Por que só agora vem me confessar isso? E eu chorei e implorei para ela me escutar o que eu tinha a dizer, e para não me julgar sem antes conhecer toda a minha história, e Sandra, mesmo magoada, concordou em me escutar. Eu disse que não falei nada por medo de perdê-la e que sou casado há 10 anos com minha atual esposa e que seu nome é Amparo, que nós nos conhecemos muito jovens e que os pais dela eram conhecidos da minha família. Mas 3 anos atrás, Amparo acabou me traindo com um amante. Nesse dia eu fiquei triste e muito decepcionado. Eu queria o divórcio, mas os meus pais me ameaçaram me deserdar se eu abandonasse a minha infiel esposa e que nós deveríamos manter as aparências. Eu expliquei a Sandra que meus pais não são exatamente ricos, mas eles têm uma ótima posição social, assim como a família da minha mulher, e são muito religiosos e abominam a ideia de um divórcio na família. Que eles acreditavam que deveria lutar e salvar o meu casamento até o fim, e que com oração e intercessão, tudo se resolveria e não deveria desistir da sua família e do casamento. E eles me diziam que Amparo iria mudar e manter a família unida custe o que custasse. Mas quando eu estava entre a cruz e a espada e agora eu estava disposto a tudo para me livrar da falsidade do ambiente hipócrita onde vivo, e depois de esclarecer tudo eu disse a Sandra: E isso é tudo, Sandra. Eu não quero que pense que sou desses homens sem vergonhas e traidores que é infiel por natureza. Me apaixonei de verdade por você. O meu casamento com a Amparo é somente um casamento de aparências. Apenas uma fachada e não algo sincero e verdadeiro. Eu deixei de amar a Amparo quando ela me traiu a primeira vez. Mas ultimamente descobri que ela continua a me trair e a me cornear com outros homens. Mais recentemente estou reunindo provas e capturas de telas de mensagens que ela troca com os seus amantes. Infelizmente os meus pais são narcisistas e vivem de fachada. Mas agora estou disposto a tudo para sair dessa falsidade. Sandra fica admirada com as minhas palavras e me retruca: Eu sinto muito por tudo que você passou. Mas também fiquei chocada em saber que o tempo todo eu fui uma amante e não o amor da sua vida. Eu fiquei confusa e não sei o que fazer. Eu estou perplexa com o que me disse. E eu retruquei a minha amada e disse: Você não é minha amante. Você é a mulher que amo. Não quero que você se sinta como o pivô de uma separação. Como eu te disse, deixei de amar a Amparo desde que ela me traiu da primeira vez. Nem filhos a gente tem. E ainda continua me traindo até agora. A minha mãe mesmo há algum tempo descobriu que meu pai a traiu com uma secretária que trabalhava com ele em sua empresa, e quando ela descobriu a infidelidade dele, ao invés de se separar dele e seguir em frente, a imbecil da minha mãe o perdoa e continua com ele, dizendo que não se casou para se separar. E meu pai despediu a secretária que era sua amante para agradar a minha mãe. Mas eu decidi que não quero isso para mim e não quero isso para a minha vida. Viver o tempo todo de fachada e mentira. Eu quero que saiba que o que sinto por você é amor de verdade e não é uma aventura. Nós ficamos conversando e sendo sinceros um com o outro e sem esconder nada. Sandra ficou completamente chocada com a minha história e sentiu pena de mim, e de maneira muito triste Sandra me disse: Amor, infelizmente não tivemos sorte e nascemos em famílias estranhas. Família não escolhemos. Nos deram essas e não tivemos opção. Tudo isso para manter aparências. Isso não leva em absolutamente nada. Somente a ruína. E eu completei o que Sandra disse. Isso mesmo, amor. Falta pouco para o nosso filho nascer e para a sua segurança. Você vai ficar nessa pensão para evitar que a louca da Amparo tente alguma coisa contra você. Ou os meus pais. E agora, com esse bebê em seu ventre que é o meu filho, vou me separar da Amparo e sair desse casamento de aparências. Pouco me importa o que os meus pais e a minha infiel esposa diga. Eu desejo ser transparente e não viver uma fachada. Eu quero ser feliz de verdade. E assim, acertando as nossas diferenças e vendo a minha sinceridade, Sandra me deu mais um voto de confiança a mim, e realmente o que eu disse era verdade. Eu não estava mentindo. Amparo era uma mulher infiel e que não me respeitava. Ela tinha um jogo de manipulação, se aproveitando da manipulação religiosa da minha família. Quanto a mim, continuava reunindo provas contra Amparo e iria me divorciar dessa mulher infiel em breve, pois Sandra trouxe um novo sentido para a minha vida. Eu estava protegendo Sandra, e para sua segurança, eu pedi para que ela não recebesse visitas. Sandra concordou com a minha exigência, pois ela viu que eu estava fazendo pelo seu bem, mas logo isso não passaria despercebido, pois tinha um medo muito forte da louca da Amparo fazer alguma maldade contra Sandra. Um dia, Amparo, a minha esposa infiel, me confrontou e disse na minha cara: Onde você estava até essas horas da noite, Abel? E por que chega tarde em casa? E com toda a coragem eu retruquei:
Escute, Amparo. Estava na corporação e ajudando as pessoas. Sabe que sou bombeiro. E você nem deveria ficar ocupada em saber o que faço. Desde que você me colocou um par de chifres na minha cabeça há 3 anos atrás. Eu não tenho confiança em ti, muito menos te devo satisfações. Nosso casamento é somente de fachada e se estou contigo, é pelos meus pais que te consideram a nora dourada. Você deveria ter se casado com o meu irmão Eduardo, que é o filho dourado deles. E não comigo. E Amparo, muito ofendida, me retruca. Você ainda não superou isso, meu amor? Seus pais são amigos dos meus pais e sabem que temos uma boa relação. Eu não me casei com o Eduardo porque foi você que escolhi e não ele. E nós ficamos conversando até um bom tempo. Eu não dava a mínima para Amparo, eu nem sequer odiava a Amparo, pois até o ódio para ela seria um consolo de ter sentimentos por ela. Era tudo pura indiferença, mas eu estava com ela apenas por pressão da minha família e não porque a amava. Eu não sentia absolutamente nada pela Amparo, nenhuma consideração, amor, carinho, nada disso. Tudo isso morreu quando ela me colocou um par de chifres na minha cabeça há 3 anos antes de conhecer Sandra, a minha convivência com Amparo era apenas por aparências e não por amor. Diante de todos éramos um casal, em casa 2 estranhos um para o outro. Era tudo fingimento e aparência diante da sociedade. Acontece que os meus pais tinham também outro filho, o meu irmão mais velho, Eduardo, que era um médico cirurgião renomado que eles sempre viam como filho dourado e sempre davam glórias ao médico da família, enquanto eu escolhi ser bombeiro, o que para eles foi uma decepção e não viam na minha profissão esse intuito de salvar vidas, apagar incêndios e ajudar pessoas em perigo. Sempre teve uma rivalidade entre eu e Eduardo que era incentivada pelos nossos pais, o que me fazia ser excluído da família e como se eu fosse a ovelha negra do lar. Por isso eu mantinha em segredo a minha relação com Sandra, pois os meus pais poderiam prejudicá-la. Eu não me perdoaria se meus pais ou a louca da Amparo fizesse algo de ruim com a Sandra e o meu bebê, e em certos momentos Eduardo me provocava dizendo o quanto ele era o filho dourado da família e eu era a decepção. Mas eu não estava mais aguentando aquilo e decidi que iria sair em breve daquele lugar. Eu iria sair daquele ninho de abutres como eu definia. Já em segredo a minha relação com Sandra estava indo às mil maravilhas e eu acariciava feliz a barriga dela. Naquele momento de comemoração, eu disse para Sandra: escute, amor. Assim que o bebê nascer, vou pedir o divórcio da Amparo e mesmo que seja necessário passar por cima dos conceitos distorcidos da minha família de fachada que já está ficando insuportável. E quando conseguir o divórcio, vou me casar com você. Eu vou pedir transferência da minha corporação para outra cidade. Porque sei que meus pais vão ficar furiosos e vão cortar relações comigo por me separar da Amparo. Você aceitaria ir comigo para outra cidade? E Sandra, muito emocionada, me disse: amor, estou muito emocionada com o convite. Mas e se meus pais forem atrás de mim? O que me passa na minha cabeça sobre eles? Eu sinto muita falta deles. Eu queria que eles estivessem presentes aqui. E confortando Sandra, eu disse à minha amada: amor, os seus pais te expulsaram de casa. O seu pai principalmente. Já se esqueceu das coisas feias que seu pai disse. Lógico que não sou ninguém para dar lição de moral em ninguém. E também não sou nenhum santo, uma vez que fui infiel e minha esposa que foi infiel comigo até hoje. Mas essa foi a minha primeira e será a única vez que fui infiel. E que Deus acabe comigo se cometer uma infidelidade contigo. Mas eu desejo romper esse ciclo. Não quero uma vida de fachada. Quero algo genuíno e verdadeiro. Vamos para outra cidade e começar tudo do zero. Pouco me importa o que meus pais vão dizer. Como eu te disse, não se sinta culpada de pensar que é o pivô do fim do meu casamento. Eu vou me separar da Amparo em breve. Esqueça sua família e vamos seguir em frente. Esqueça o passado e não olhe para trás. Se eles vierem um dia atrás de você, vamos receber eles. Mas se não, paciência. E Sandra retrucou amavelmente a mim: você está certo, amor. Eu vou seguir em frente. E quero te mostrar uma coisa e sei que talvez você não vai gostar. Eu estava saindo para comprar coisas para comer e me deparei com isso. E não é segredo quem é a sua mulher. Pois como você me mostrou uma foto dela e sei das características dela. Veja. E Sandra me mostrou fotos de Amparo com um homem em uma praça, aos abraços e beijos. Apesar de eu ver a boa intenção de Sandra, eu disse a Sandra: amor, eu nem fico mais impressionado com o que a Amparo faz da vida dela. Em breve, quando nascer o nosso filho e você se recuperar do resguardo,
Vou ficar livre dela. Estou juntando um bom dinheiro com o meu salário de bombeiro e assim poderemos sair daqui e começar a vida em outro lugar. Junto com o nosso bebê. Essas fotos vão ser um ótimo acréscimo à infidelidade da Amparo. Mais uma para a conta dessa mulher. Em breve estarei livre desse casamento de aparências e fachada. Até Sandra, que seria na teoria minha amante, sabia que Amparo não era uma boa pessoa e era uma esposa infiel. E nós ficamos juntos conversando sobre as nossas vidas e fazendo planos para criar o nosso bebê. As coisas seguiam normalmente em Amparo. Os meus pais e meu irmão estavam cada vez mais desconfiados das minhas supostas ficadas até tarde da noite e voltando quase de madrugada. Eu percebi essa desconfiança da minha família e, para proteger a integridade de Sandra e do meu bebê não nascido, eu passei a conversar com Sandra através de mensagens um com o outro, mas no dia em que Sandra iria dar à luz ao nosso filho, eu não fugi e fiquei ao lado de Sandra durante esse período e até no parto, e com muita dificuldade, Sandra dá à luz a um menino e Sandra e eu demos ao menino o nome de Abel Júnior. Em homenagem a mim, eu estava feliz com o nascimento do meu filho. Sandra e eu estávamos felizes. O médico chegou com o resultado de exame de DNA do bebê e disse 100% de paternidade, positivo. Nesse momento, Sandra, muito intrigada com aquilo, me perguntou: Amor, por que um exame de DNA? Não era necessário isso. Que coisa estranha. E eu disse para minha amada: isso não é para desconfiar de você, amor. É para rebater os meus pais, o meu irmão e a Amparo. Caso eles tentem me ludibriar com mentiras e dizer que o filho não é meu. Infelizmente minha família é baixa e para eles não me virem como idiota, preciso ser mais esperto que eles. Com isso eles não podem inventar mentiras dizendo que você me traiu, que o filho é de outro homem e outras coisas do tipo. Eu fiz tudo isso pensando no nosso bebê e em você. É somente por vocês dois. Não veja isso como uma desconfiança, mas como uma arma contra a minha família. Meus pais principalmente podem tornar a nossa vida em um verdadeiro inferno e quero estar preparado para isso. A partir de agora você e o meu filho Abel Júnior são a minha prioridade agora. E também para poupar o Abel Júnior do vexame de ser chamado de bastardo pelos meus pais e o meu irmão. Eu quero proteger o meu filho e você acima de tudo. Eu confio em você, Sandra. Eu não confio na minha família. Sandra entendeu as minhas razões e compreendeu que era melhor ter uma carta na manga que confiar somente na própria estética. Eu e Sandra ficamos curtindo o nosso filho amado. E após Sandra se recuperar do resguardo, eu finalmente cheguei em casa e Amparo ficou intrigada com aquilo e me perguntou: Onde esteve até tarde da noite de novo, Abel? Eu estou desconfiada dessas suas chegadas até tarde da noite. E nesse momento eu joguei uns papéis na mesa e disse para Amparo: assine isso agora, Amparo, e vamos acabar com isso de uma vez por todas. Eu quero o divórcio. E nesse momento Amparo, espantada, exclamou para mim: O que você está dizendo, Abel? Você enlouqueceu? Você vai jogar 10 anos de casamento fora à toa para nada? Somos um casal e devemos ficar juntos até o fim e até que a morte nos separe. Você sabe o que seus pais vão pensar disso. E nesse momento, de forma bem sarcástica, eu retruquei: querida Amparo, você quer dizer 7 anos de casamento felizes e 3 anos vivendo de fachada e aparência por causa de um capricho religioso do meu pai e da minha mãe que favorecem o meu irmão? Eu sei que você nunca mudou e continua me traindo. Eu me fingi de idiota durante todo esse tempo e agora posso finalmente me libertar disso. Assine os papéis do divórcio e me deixe em paz. E espantada, Amparo me disse: de jeito nenhum. Seus pais não vão deixar você acabar assim com o nosso casamento. Está muito enganado se pensa que vou dar o divórcio a você. Por acaso você está tendo uma aventura? E com um sorriso sarcástico eu respondi: escute, Amparo. Você é a pessoa menos indicada para acusar alguém de traição. Se você pode se aventurar com vários amantes, por que eu também não posso ter uma aventura como você diz e ter uma amante também? Direitos iguais, minha querida. Apenas as pessoas tolas e sem amor próprio lutam por algo que está morto. Esse casamento morreu quando você me traiu e minha família de bons costumes e um simples perdão achando que foi somente uma falha. Pura tolice. Eu não vou lutar por algo que está morto. Deixei de te amar quando você me traiu e só me mantive contigo por pressão dos meus pais. Mas agora posso finalmente me libertar dessa prisão sem muros. Aprenda uma coisa: o divórcio não é uma tragédia. Tragédia é um matrimônio mal construído como esse. Eu não estou desistindo da minha família.
Porque nem filhos temos. Pois você nunca quis ficar grávida com medo de perder a sua figura e não queria ficar gorda e não ter estrias. E já vi uma mulher com estrias e acho maravilhoso. Engordou porque ela deu a vida a um ser vivo. E portanto não há nada que uns cremes e uns tratamentos de ginástica em uma academia não resolva. Acabou Amparo. Não superei a traição e não vou mais seguir com essa mentira de família que não tem divórcio. Pois vou quebrar essa tradição agora. E Amparo e eu ficamos discutindo um com o outro durante aquela noite. Os meus pais ficaram indignados em saber que eu, o filho caçula, iria se divorciar da minha esposa, mas eu estava firme e forte na minha decisão. Eu cansei de viver uma vida de mentira e fachada somente para agradar a minha família. Diferente da minha esposa, eu reconhecia que era um ser humano falho e que traí, e sim, eu traía Amparo com alguém bem mais jovem do que eu e a minha futura ex-esposa. Engravidei Sandra, mas não fui covarde, não fugi das minhas responsabilidades e assumi o que fiz, mas como Amparo me traiu primeiro e me colocou um par de chifres 3 anos antes, então uma traição trocada não dói e eu não tinha nenhuma obrigação de ser fiel a ela também, pois mesmo sendo uma infidelidade, eu realmente amava Sandra e iria com ela até o fim do mundo, mas Amparo não reconheceu suas falhas e acreditava que todo mundo eram de todos, pois Amparo via seus amantes apenas como aventuras e fogo passageiro, e Sandra, para mim não era nenhuma aventura e muito menos algo passageiro. Sandra era o amor da minha vida, pois me apaixonei por ela de coração e alma. Sua pureza, sua inocência e seu jeito humilde, fiel e de coração puro me conquistou e jamais imaginaria que uma infidelidade me mostraria o verdadeiro amor. Bem diferente de Amparo em que todo mundo passou a mão. Eu já estava farto de toda aquela fachada e decidi pedir o divórcio. Até o dia da audiência, Amparo se recusava a me dar o divórcio, mas tudo para Amparo desmoronou quando apresentei várias provas de todos os encontros e novas traições de Amparo com outros homens mesmo depois da primeira traição. Os meus pais ficaram escandalizados com aquilo e achando que eu estava sendo cruel em expor os problemas da minha família, mas eu estava pouco se ferrando para o que minha família pensava. E nesse momento meu pai me disse que se eu me separasse da Amparo, ele mudaria seu testamento e eu ficaria sem minha herança e que tudo que eles tinham iria para meu irmão Eduardo, mas eu respondi ao meu pai: tudo bem. Vai em frente. Não ligo para isso. São coisas materiais e posso conseguir algo novo. Cansei dessa fachada na minha vida. Eu estava completamente irredutível e não iria recuar e após eu conseguir minha vitória no tribunal, o divórcio foi declarado e Amparo e eu estávamos definitivamente separados. Os meus pais ficaram muito ofendidos com o meu divórcio com sua nora adorada. Como prometido, eles me expulsaram da minha casa e colocaram todas as minhas coisas na rua. Eu fiquei impressionado em como minha família poderia ser tão narcisista em querer a minha ex-esposa infiel do que ver a minha felicidade. Mas não me importei com isso, eu peguei as minhas coisas e fui direto para a pensão onde estava Sandra e o meu bebê Abel Júnior. Com um olhar de tristeza, mas feliz por dentro, eu disse para Sandra: amor, finalmente me divorciei da Amparo. Minha família ficou uma fera. Mas pelo menos tenho você, o nosso filho. E isso é mais que suficiente para mim. Ter vocês dois já é suficiente, não me falta mais nada. E contei toda a situação do que aconteceu do divórcio conturbado, o fim do meu relacionamento com Amparo e como minha família virou as costas para mim. Sandra ficou espantada, admirada e triste ao mesmo tempo por mim, e me confortando, Sandra disse para mim: amor, eu sinto muito. Eu pensava que se seus pais vissem o nosso filho, eles iriam se encarinhar com ele e mudar de ideia. Acho que isso ainda pode ter volta. E nesse momento eu disse a Sandra: amor, você já sentiu a experiência de ser tratada mal pela família? Pessoas narcisistas não mudam. Elas são como madeira torta que nunca se endireita. É perda de tempo. O importante é que tenho você e o nosso filho. Isso é para mim o mais importante. Pense nisso, meu amor. Vamos criar o nosso filho para ser uma pessoa de bem, com valores e princípios. E não deixar o nosso menino passar pelas mesmas situações que passamos. Pense nisso, amor. Sandra compreendeu o que eu disse para ela e prometeu ficar ao meu lado sempre. E como prometido, eu consegui negociar a minha transferência para outra cidade, pois temia a represália de meus pais e da louca da Amparo, e o comandante da corporação de bombeiros aceitou o meu pedido. Eu, Sandra e meu filho Abel Júnior nos mudamos daquela cidade e decidimos começar uma vida nova. Sandra agora não precisava mais ficar escondida. Eu, com o dinheiro que eu acumulei, decidi ajudar a Sandra a investir em algo que ela pudesse fazer para ganhar o seu dinheiro e que ela se sentisse feliz e se ocupar. Sandra decidiu abrir com a minha ajuda uma loja de artesanatos com papel que ela fabricava e fazia como as flores de papel que ela vendia. E eu vi o quanto Sandra estava feliz e gostava do que fazia. E com o tempo, eu decidi pedir matrimônio a Sandra. Ela, muito emocionada, aceitou o meu pedido,
com um mês de preparo, nos casamos, nós vivíamos em paz e criávamos o nosso filho com todo amor e carinho, não deixando faltar nada ao nosso pequeno. E nunca mais ouvimos falar de nossas famílias, nem Sandra ouviu falar de seus pais e nem eu ouvi falar da minha família, mas as notícias logo iriam chegar a Sandra e a mim. Nós vimos nos jornais que Amparo tentou desviar dinheiro da empresa dos meus pais para uma conta pessoal e foi presa. Eu vi que o karma atingiu a minha família, já Sandra estava aprendendo a ser uma mulher e mãe de família e contando com o meu apoio incondicional. Nós dois estávamos muito felizes. Quando Abel Júnior completou 5 anos, Sandra me deu uma ótima notícia. Ela estava grávida novamente, o que me deixou muito feliz com um novo bebê na família. Completando a gestação, nós tivemos uma filha, que batizamos com o nome de Laura, o que nos deixou muito felizes. Nós decidimos seguir em frente com nossos filhos e procuramos esquecer as feridas do passado e dos danos que as nossas famílias nos causaram. Para mim, era melhor manter nossos filhos longe do contato com os avós maternos e paternos, para o bem das crianças e o nosso próprio bem e não deixar o passado perturbar nossas vidas. E segui a minha vida como bombeiro e fazendo o que mais amo: salvar pessoas e ajudar os inocentes. Nós estávamos felizes. Muito felizes. Moral da história: nunca se deve se submeter a um relacionamento de fachada apenas para agradar a família ou qualquer outra coisa. Nunca se deve lutar por um relacionamento que está apagado e sem a chama do amor ativa. A partir do momento que entrar algo que vai contra os princípios de uma relação, ela se torna como uma vela apagada, assim como o vento da infidelidade que apaga a chama do amor. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigado por sua participação. Assine o nosso canal. Vídeos toda semana.